Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso GBPFS. E hoje eu não estou sozinho, né? É que, enfim, consegui fazer a excelentíssima Graziele GB vir gravar comigo para a gente poder falar um pouco sobre a empresa, poder falar um pouco sobre o workshop, poder falar aí dos desafios que a gente teve nas mudanças de e-mail para ME, EPP e mais algumas outras coisas aí que a gente veio falar, certo? Mas antes de mais nada, por gentileza, se apresente, né? Bom, eu sou a Graziele GB, sou a Grazi. Eu falo que eu sou a G da GB, né? Eu sou a parte... Eu falo que o William faz o técnico na empresa e eu faço só o resto. Ou seja, muita coisa. É verdade. Não tá com... A verdade tem que ser dita. Nós não temos um compromisso com a verdade. Então tem que falar a verdade. Só pensando naqueles então, repórteres, né? Isso. Bom, a minha carreira mesmo foi a maior parte baseada na pedagogia, né, nessa parte toda educacional. Então, há alguns anos, né, tem algumas coisas assim que nós mulheres não falamos. Não, eu não tenho problema com isso. Eu tenho 17 anos de educação, entre sala de aula, muitos de gestão, né? Também fiz a parte de gestão de contratos, fiscalização. Então, assim, o que vocês podem pensar dessa parte administrativa aí, de empresas, eu sei um pouquinho. Comecei também minha jornada na parte de contabilidade, administração de indústria. Então, isso lá em 1900 em Guaraná com rolha. Então, eu conheço um pouco dessa parte administrativa. E aos 40 anos, decidi mudar de carreira. Então, eu estou no momento de transição. E aí veio de encontro com a ideia do William de nós criarmos uma empresa para treinamento e tudo mais. E aí fui me especializar. Então, eu tenho especialização em gestão de empresas, coaching de carreira, financeiro, fluxo de caixa. Então, tudo que eu precisava para tomar conta da GB, eu fui estudar isso agora, depois dos 40. Após em gestão e administração de empresas, né, de empresas, assim, a parte educacional, né? Então, tudo que vocês acessam aí da GB, ele é o técnico, mas tudo que ele faz, treinamento, apostila, todo o material é revisado por mim, tanto é que a maior parte da certificação da GB vai com a minha assinatura enquanto, né, parte pedagógica. Então, tudo que ele faz, a parte de didática, como ele explica, o conteúdo, como que ele resume, a aplicabilidade. Então, tudo que a gente faz é 100% aplicável. É tudo ela. Ele também. Mas, assim, é muito conhecimento técnico. E aí, o que eu trouxe para a GB? Eu vou explicar rapidamente aqui como nasceu a GB, já que é a primeira vez que eu apareço. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de aparecer, o William sabe disso. Mas... 2 anos, né, para a gente gravar um vídeo junto? Né? 2 anos. Tá tudo bem. Mas, como nós chegamos num momento em que nós estamos falando de crescimento de empresa, né, como nós vamos começar a falar com vocês sobre isso, eu achei por bem começar a aparecer, né? Porque uma boa parte de tudo que nós vamos começar a falar a partir de agora na GB, eu faço parte. Então, eu venho para a linha de frente também. Gente, ar-condicionado, climatização, não entendo nada. Se você me perguntar alguma coisa, eu vou falar para você a frase cérebra. Já olhou no manual? Olhou no manual, tem que olhar no manual. Para mim, o manual é sempre a primeira coisa, como uma boa profissional da educação e, né, especializada em pessoas. Eu gosto de pessoas. A GB surgiu, na verdade, com o intuito de auxiliar as pessoas no conhecimento técnico. Como que isso surgiu? O William falou que queria cursar pedagogia para ele ampliar esse olhar dele sobre treinamento, para ele ficar melhor nisso. Nós estávamos viajando, né? Nós estávamos em Foz do Iguaçu, e conversando, uma conversa informal, ele falou, eu estou pensando em cursar, para poder melhorar a minha parte pedagógica, a parte de ensino, porque as pessoas acham, gente, que pedagogia é só para criancinha, você dá aula só para criança. Não é. Pedagogia é a capacidade de transmitir conhecimento. Então, como você fala, como você explica, a forma mais simples, a forma mais eficaz,
tudo que a gente fala, se é aplicável ou não, tudo mais. Sim. Aí eu falei para ele, escuta, ele falou da empresa, tal. Eu falei, eu tenho pedagogia, eu posso assinar, sou diretora de escola e tudo mais, tenho essa capacitação. Eu falei, você é o técnico e eu sou a pedagoga. Tá resolvido. Problema resolvido. Você vai se especializar mais nisso e eu começo a voltar também. Aí fui atrás de curso também para ensino de adultos, obviamente. É completamente diferente. Então, assim, a gente não só ensina, a gente também aprende bastante. E assim nasceu a GB, né? Para quem não sabe, eu acho que o William já explicou, GB é de Gonçalves Benedicto, Gonçalves, o sobrenome do meu pai, e Benedicto, o sobrenome do meu sogro, que infelizmente já não, há alguns anos, bons anos, já não estão mais aqui, mas são homens que nos inspiram sempre. E aí foi uma forma de homenageá-los também. Exemplo de profissionalismo, exemplo de ética, de dedicação. Né? Então, a gente juntou, né, o que a gente tinha de exemplo e veio tocando a empresa. Sempre deu certo? Não. Na verdade, está começando a dar certo agora. Sendo bem transparente. Alguns meses. Né? Um ano, mais ou menos. Colocando na ponta do lápis, tem um ano que o negócio começou a realmente engrenar, realmente dar certo, porque tem algumas particularidades quando você abre uma empresa que ninguém te conta, tá? E aí eu sei que algumas pessoas que vão assistir o vídeo, vão assistir o podcast, estão com aquele pensamento de, eu sou colaborador, eu vou sair da empresa e eu vou me tornar vou virar MEI. Bem-vindo, mas... É simples. Senta lá no site do governo, você não precisa pagar para ninguém. Nós fizemos, A gente fez. Nós entendeu? fizemos nosso CNPJ. A gente voltou de Foz, sentou, a gente morava em outro lugar, o escritório não era aqui. A gente foi lá, entrou no site do Gov, criou o CNPJ, eu tenho um CNPJ e pago R$65 por mês para ter o CNPJ. Aí, irmão. Aí é a hora que o filho chora, a mãe não vê. Começou a dar muito problema. Por quê? Eu já tinha o CNPJ, eu já sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia como fazer. Mas eu queria vender, mas eu queria dar treinamento para o Brasil inteiro. Isso, e aí eu vou fazer um comparativo para ficar mais fácil. Isso aí o cara, quando acaba de virar MEI, ele quer instalar ar-condicionado para todo mundo. Ele quer fazer de tudo. Mesmo sabendo que ele precisa estudar um pouco mais, ou ele precisa de ajuda. Ele quer fazer. Esse era eu. Porque até então, eu era o MEI, era só eu. A Grazi me ajudava a tirar nota. A Grazi me ajudava se eu tinha que redigir contrato. Fazer inscrição. Isso aí ela me ajudava. Negociar. Fechar espaço. Era isso aí que ela fazia. Entendeu? Ela já tinha mexido nos treinamentos que eu fazia enquanto eu era colaborador de fabricante. Sim. Né? Porque, para quem não sabe, a gente está junto desde 2014. Né? Então, o período que eu trabalhei nos 2 fabricantes e que eu fiz treinamento e algumas outras coisas, ela estava por trás me ajudando na questão pedagógica, fazendo alguns apontamentos, beleza? E aí, a gente montou um site, uma plataforma com uma escola e vamos lá, vamos pôr os cursos para vender. Porque assim, a nossa ideia era de que, gente, isso tudo acontece errado, com todo profissional. Tudo errado. Que você vai salvar o mundo através do seu trabalho e ficar milionário. Bom, lamento informar, né, que para ficar milionário você precisa de você tem que salvar você primeiro, né? Depois você salva os outros. Boa. E aí o que aconteceu, como ele estava contando, nós começamos a montar cursos, né? E eu falei, poxa, vou ensinar instrutores a serem instrutores melhores. Montei um mega curso, pagamos a plataforma 1 ano, fizemos um contrato de fidelidade durante o ano. Não, vai dar certo, vai dar super certo, vai dar super certo. E com um investimento que na época nós não tínhamos. Detalhe. Não tinha. Porque, assim, hoje a gente pode falar que nós estamos
numa situação confortável enquanto vida pessoal. Mas lá atrás, assim, não tinha. A gente, como é que dizem, né? Você vendia o almoço... Para comer a janta. Mais literal, ou menos isso. Literal era isso aí que rolava, sabe? E aí, o que aconteceu? Nós entupimos aquela plataforma de cursos online e nós tivemos o grande faturamento de R$0. Então, aquilo não foi um investimento, aquilo foi um gasto. Eu falo que existe uma diferença muito grande. Quando você usufrui de algo, ele é um investimento. Você comprou uma máquina de lavar, ela é um investimento. Você comprou um notebook, ele é um investimento. Você comprou um curso, uma mentoria, e você aplica, ele é um investimento. Você pode comprar uma mentoria aí de 15K, 20K, se você não aplicar, aquilo é um gasto. Quer dizer, também depende da qualidade de tudo que está envolvido. Exato. Mas, para nós, foi um gasto. Foi. Fora o gasto emocional, fora o desgaste no relacionamento, muito. E a empresa estava toda na cabeça dele. E aí eu falava para ele assim, eu só era secretária. Quase isso. Mais ou menos. Eu era secretária. Só que eu não era secretária, né? Eu era a secretária, eu era a pessoa que fazia os contatos. Vai ter um treinamento lá no Nordeste, então eu tinha que ver o espaço, ver quem vai fazer o COF, sem conhecer as pessoas, receber as inscrições, responder algumas perguntas que depois, até a gente pode até pegar um dia para falar disso. A primeira pergunta que eu ouvia, as primeiras perguntas eram: vai ter brinde? Vai ter coffee. E vai ter café. E a gente não está falando, gente, de um valor absurdo de conhecimento. Mas, na época, era um valor, assim, mínimo, que era só mesmo para custear passagem, hospedagem, enfim. E aí eu tive que virar para ele. Era igual ou um pouco maior do valor do workshop que a gente vai fazer depende, agora. Tinha uns que era de 2 dias, né? Isso, então, mas como fazendo comparativo de valor, era aproximadamente o workshop, aí vai ser R$157. Sim. Era um treinamento mais ou menos nesse valor. Só que eram 2 dias, era sábado e domingo. O dia inteiro. O dia inteiro. Um dia de técnico e um dia de gestão empresarial. Ou 2 dias de técnico de 2 assuntos diferentes. Isso. Tá? Isso eu gosto de deixar claro, porque é muito diferente você montar um treinamento aqui. A gente está em Guarulhos, entendeu? Região metropolitana de São Paulo. Montar um treinamento aqui é fácil. Por quê? Eu tenho tudo de fácil acesso. Então, se eu quero, quando a gente foi montar o workshop, a gente foi no local, a gente olhou. Vários locais, né? A gente foi em vários locais, a gente olhou, a gente viu a qualidade. Considerou estacionamento, localização, a qualidade do café, a recepção. Se tem entrada privativa ou não. A gente fez uma análise. Foi escolhida a dedo. Entendeu? Então, e por isso que a gente escolheu o Monreal, não foi a tudo. Não. Mas, assim, a gente foi olhar. Aí, como é que eu monto um treinamento daqui em Aracaju? Ou daqui no Recife? Ou daqui no Maranhão? Ou daqui em Erechim? Posso falar de Erechim? Das 18 horas de ônibus? Gente, não tinha. Porque, assim, era um valor baixo, relativamente baixo. Por quê? Quando você está aqui em São Paulo, muita coisa você não precisa custear. Passagem aérea, por exemplo. Aí as pessoas ligam e falam assim, olha, eu quero um treinamento para daqui 20 dias. E aí anotem o que eu vou dizer para vocês. Ele já sabe o que eu vou falar. A necessidade acaba com a sua estratégia, para não falar um palavrão. Acaba com a sua estratégia. E aí o que acontecia? Nós precisávamos fazer. Primeiro, para aprender como fazer. Segundo, para começar a aparecer. Né? E a gente achava que a gente ia ter lucro. E aí o William ainda trabalhava num fabricante e ele precisava sair daqui na sexta-feira, o treinamento era lá no sábado, algo assim, né? Era no sábado. Era. Só que nós tínhamos que levar todas as apostilas, material impresso e notebook, não sei o quê.
E a passagem estava caríssima. Por quê? Foi em cima da hora a passagem aérea. Ele não tinha como ir de ônibus. Aí vai a Graziele, sai daqui na quinta noite, né? Sai daqui de São Paulo na quinta noite, uma previsão de 15 horas de viagem, que durou 20 e pouco, 21 por aí, porque foi um dia que São Paulo estava com caos. Então, nós ficamos 5 horas só para sair da Regis Bittencourt, ou mais, né? E... Aí você pegou o trânsito lá. Ai, olha, gente, com uma parada só. Pensa, eu sozinha, enfim. Ok. E aí, eu consegui fazer tudo pela internet, conheci pessoas maravilhosas que me deram apoio de coffee. Aí você paga 50% adiantado, você não sabe se a pessoa vai aparecer. E aí a pessoa não aparece, você tem lá 50, 60 pessoas para dar um café, e se essa pessoa não aparece, dependendo dos lugares, geralmente nesses lugares pequenos, eles não fazem contrato, então você tem que ir na fé mesmo. Aí corre, aí leva todo o material, aí monta. Aí conhece alguém. Isso. E eu acho que Erechim foi fundamental, é fundamental do Erechim falar do Renato. Renato, fantástico. Mas, Renato, é assim, ao ponto de eu chegar de avião de madrugada e o Renato ir me buscar. Só que eu voei de São Paulo para Chapecó. Não, você foi até Viracopos. Isso, saí daqui, saí da Barra Funda, fui para Viracopos, peguei o voo em Viracopos, eu fui para Chapecó. De Erechim para Chapecó dá mais ou menos uns 90 a 100 quilômetros. O Renato foi me buscar, ele saiu de Erechim, que ele mora em Erechim, saiu de Erechim, foi me buscar, me levou para o hotel e depois voltou para casa. Então, assim, para estar cedo. Para estar cedo. Então, e assim, ele conseguiu o local. Ele conseguiu o local, ele sabia onde é que era o local do café, onde ia almoçar. Ele foi lá olhar. Ele foi olhar. Então, assim, cara. Rede de apoio. Rede de apoio. Foi desgastante? Foi. Muito. A gente faria de novo desse mesmo modo? Não. Não dá. Entendeu? Não dá para fazer. Para fazer desse modo, teria que ter uma rede de apoio muito grande. A gente ainda faz treinamento fora? Faz. De que modo? A pessoa de lá contrata e a GB vai. No espaço, não sei. No café, não sei. A gente não resolve. Hoje nós chegamos a um patamar, e, gente, não é frescura, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando. Nós chegamos num patamar que, por exemplo, alguém quer fazer lá em Fortaleza. Eu não conheço, eu não sei, eu não sou de lá. E aí tem um detalhe. Todas as vezes que eu pedi uma cotação através do WhatsApp, que aparecia DDD 11, o valor era extremamente diferente do que estava na... E hotel? Do que estava no site. Vamos supor, o coffee para tantas pessoas é R$20 por pessoa. Aí, de onde vocês são? Você preenche lá a ficha, tal, 32, o mesmo café. E aí, com a rede de apoio é diferente. Então, assim, hoje é um luxo, mas não é, na verdade, um luxo, é uma necessidade. E aí vocês vão descobrir como é que a gente chegou nesse ponto. Hoje, a pessoa monta o evento e ela fala assim, nós queremos isso aqui. Tá, é o evento técnico? Para X pessoas, com material, com certificado. Ela preenche para a gente uma ficha, vamos dizer assim, para a gente saber tudo que ela precisa e a gente passa um valor. Então você quer o material impresso? É X. Você quer só o material em PDF? É X. Claro que fica mais barato. Porque tem passagem, aí tem a passagem aérea e tal. E aí, o que aconteceu? Nós decidimos também, a partir disso que a gente vai contar para vocês, que hospedagem a gente não deixa mais para a empresa contratante, para a pessoa contratante. Não dá. Não dá, tipo, de chegar e não ter lugar para tomar um banho, de ser um banheiro coletivo. Tem umas coisas, assim, que você vai aprender depois. É uma expertise que você vai desenvolver. Isso aí é igual quem já viajou para outra cidade para fazer obra e precisou ficar em pousada, em hostel, alguma coisa. Cara, eu já fiquei em pousada que do ar-condicionado saía a mosca. Cheguei até a fazer conteúdo. Sempre. Cheguei a fazer conteúdo. Eu já fiquei em
em apartamento que tinha mofo nas paredes, inclusive eu tô olhando para a parede aqui, lembrando da cena. O mofo era na cabeceira, assim, da cama. Então, tipo, tinha a cabeceira aqui, assim, e aí daqui para cima começava o mofo. Na parede do lado tinha mofo, era meio dele surreal. voltar assim. doente, inclusive. Era meio surreal, assim. Então, assim, tem muito treinamento que a gente fez que a gente não contou, que a gente não postou. Então, assim, a gente já foi para cada lugar que você olha e fala assim, meu Deus do céu. Você chegar no lugar e falar assim, o treinamento vai ser aqui? O cara falou, vai ser aqui. Aí eu olhar o espaço, assim, falei, cara, eu não consigo nem tirar. Assim, ó, já teve lugar que a gente deu treinamento que não dava para tirar foto. Não dava para tirar foto do lugar. Não dava. Que eu cheguei e fiz um vídeo, olhei para casa e falei assim, o treinamento vai ser aqui. Ela falou, mentira. Eu falei, Falei, e as cadeiras? Eu falei, essas aqui que você tá vendo, ó. Eu falei, se precisar de mais, sabe? Se precisar de mais, vai ser de plástico. E aí, por que a gente está contando tudo isso para vocês? Antes disso, né? Além de tudo isso, nós começamos a ter outros entraves, que era o financeiro, porque eu estou ainda professora, né, na rede pública aqui de Guarulhos, então eu tinha que conciliar casa. Exato. Ele também, porque na minha concepção, todas as pessoas que habitam esse ambiente cuidam e zelam dele. Mulheres, hashtag fica a dica. E aí nós tínhamos o nosso relacionamento afetivo, de casamento e tudo mais. E isso estava interferindo, por quê? As dívidas estavam aumentando. Porque vamos fazer um evento no Maranhão, por exemplo. A conta não fechava. Só que as pessoas algumas já tinham pago a inscrição, você já tinha divulgado, você tinha colocado seu nome. E aí, o que a gente fazia? Cartão de crédito. Ia. Parcela. Aí a condição de parcela. E vai assumindo o prejuízo. Acho que nesses 3 anos. Gente... não vamos falar em número. Não, mas assim, não de prejuízo, mas assim, eu não cancelei nenhum evento, eu mudei. Já aconteceu da gente mudar lugar. Já mudei lugar, já mudei o evento. Teve um evento que a gente ia fazer aqui em São Paulo, não deu quórum. Foi. Esse doeu na alma. As pessoas pedindo. Porque tem isso, né? Na hora que você aparece, tem um monte de gente para bater nas suas costas. Na hora que você precisa, a galera sobe. Tá nós tudo bem. fechamos um mega espaço, assim, não de tamanho, né, mas de estrutura. Estrutura legal, era dentro de uma faculdade, uma sala já com projetor, todo mundo com cadeira, com mesa. Era um auditório, uma coisa bem bonita, meu. Tá. Falei, beleza, vai ficar legal, vamos rodar, vamos fazer o treinamento, vai dar tudo certo. Até que eu tive um inscrito. Chamamos todo mundo que pediu pra gente. E ninguém dava. Então, nós primeiro oferecemos as inscrições para quem sempre pediu. Cobrou. Pô, você não faz São Paulo? Pô, não faz São Paulo? Pô, não faz São Paulo? Fizemos. Uma pessoa se inscreveu. Ok, o que nós fizemos? Fui fazer o treinamento na empresa do cara. Desse cara. Por conta de forma de retribuir. Porque, assim, de todo mundo tinha, gente, mais de 60 pessoas. Nós tínhamos 40 lugares e nós falamos, vai faltar lugar, qualquer coisa a gente faz 2 dias. Não. E aí, o que nós fizemos? Você tem que pensar rápido, que é uma das coisas que a gente vai falar no workshop, a capacidade analítica. Nós estávamos com um grupo do Master, Grupo Master GB. Era o terceiro? Acho que era o terceiro. Agora de cabeça eu não lembro. Acho que era o terceiro. Acho que era o terceiro. Como era o Grupo Master? Que a gente pode até fazer de novo o Grupo Master, era bem legal. Grupo Master é um grupo de pessoas, no máximo 10 pessoas, que queria aprender mais sobre a empresa deles, conhecer a empresa, se apropriar da sua empresa. E aí nós tínhamos encontros, então assim, não era divulgado o Grupo Master, então, mas não apareciam as pessoas, era extremamente sigiloso. Sim. Então, assim, hoje nós ficamos muito felizes de muitas pessoas que a empresa cresceu, que eles cresceram enquanto
empreendedores, seja individual, seja ME, seja empresa familiar, através de tudo que a gente passava no Master. Na verdade, a gente pegou um pedacinho do Master e trouxe para o workshop. Um pedacinho mesmo. É um pedaço pequeno, porque assim, no Master, a gente tinha encontros frequentes, né, algumas vezes semanais, outros quinzenais, para falar sobre tudo. Sobre tudo. Então, assim, muitas das vezes os encontros eram assim, cara, como é que foi a semana? E aí, no meio da fala de um dos participantes, tinha um BO, e esse BO virava estudo de casa para todo mundo. Aí nós estudávamos, e aí nós montávamos o próximo encontro baseado nisso. Então, trazia uma ferramenta, uma estratégia, tal. Mas, enfim, o que nós fizemos? Nós tínhamos o local pago, nós tínhamos o café pago, nós tínhamos a locação de áudio e vídeo, nós tínhamos fotógrafo, estava tudo pronto. O que nós fizemos? Vamos chamar os Master para um encontro presencial. Bônus. A única coisa que nós cancelamos na época foi o fotógrafo. Por quê? Porque era um grupo que não era divulgado. Sim, um negócio sigiloso. Era um negócio, porque assim, não pode falar, é secreto. Não, nem todo mundo eu sou uma pessoa assim, nem todo mundo se sente confortável em ficar expondo as suas coisas. Sim. Então, assim, nem todo mundo fica confortável de ir para uma mentoria que você tem aquelas dinâmicas que chegam algumas vezes a ser vexatórias, né? Que gente, a gente já se comprometeu. Uma das minhas ideias sempre com ele não fazer essas coisas, né? É legal, as pessoas se divertem, tá? Todo mundo? Não. E como eu venho de um mundo profissional onde isso acontece muito, onde você põe, tem reunião de pais, o pai tem que ficar fazendo não sei o que com bexiga, não sei o que com... Gente, não, agora, a partir desse workshop, a gente vai fazer isso, mas agora é melhor. É hora de separar os adultos das crianças. Né? Então, assim, não é espetáculo, a gente não faz espetáculo. É preto no branco. É a nossa forma de trabalho, por isso que deu certo. E aí nós fizemos o quê? Em 3 ou 4 dias, não, 5, né? Porque o evento era no sábado. Na segunda-feira nós sentamos, vamos, e aí? Cancela, ia perder grana, tal, não sei o quê. Eu falei, não, aí analisamos, vamos reverter isso para o Master, quem quer vir? Aí de 10 pessoas vieram 6 participantes, porque tinha alguns fora de São Paulo, eles não puderam vir. Sim. E aí nós fizemos uma imersão de um dia, deve ter vídeo antigo, até no Instagram, da gente falando, porque aí nós fazíamos o quê? Nós analisávamos a empresa. E eu cheguei a ligar, por exemplo, para a empresa. Essa parte foi a melhor. Gente, sabe, pegadinha do malandro. Então, assim, eu chegava a ligar para a empresa para ver como estava o atendimento inicial. E aí eu falava, nós tínhamos um acordo no Master de todo mundo ser verdadeiro e não ter julgamento. Então, eu falava assim, olha, fulano, eu liguei na sua empresa e a moça que me atendeu, a nome tal dia, tal hora, ainda eu mandava até o print do meu celular. Ela falou isso, ela não sabe o que está acontecendo. Ela precisa de orientação. Não é que seja uma pessoa ruim da sua equipe, mas você precisa orientar. Precisa treinar. A fachada, a gente já cansou dependendo daqui da localização. O William chegou, por exemplo, aí fazer um treinamento no local. Ele foi conhecer a empresa, né? Ele fez orientações direto na empresa, na verdade era na casa de um cara, né? Como nosso escritório é na nossa casa. E aí, assim, era muito personalizado. Por que a gente está contando toda essa história primeiro? Que nem era tão grande assim, acabou ficando enorme. Na verdade, não era, mas virou. Mas tudo bem, é assim que é bom. Nós aprendemos a analisar tudo isso. E aí, a gente, poxa, a gente não conseguia ir patinando no primeiro ano. E, sabe, não sobrava dinheiro nunca. Aliás, faltava sempre. Faltava. Então, e aí o William, não, vou desistir, né? Foi 2020, virada de 22 para 23. 22 foi.
Meados de 22. Eu falei, não quero mais não. A empresa dava para fazer 1 ano, ela já tinha feito 1 ano. Tinha feito 1 ano. De aberto 1 ano, mas de operação mesmo, eram 6 meses, mais ou menos. Falei, não vai rolar não, vou parar. Ela, não, não vai parar. Eu falei, não, vou parar, mano. Não, isso aí não vai dar certo, não. Vou levantar a mão e falar que eu estou à disposição para voltar, para ser instrutor ou para fazer instalação. E eu sei que na hora que eu voltar, que eu levantar a mão e falar que eu estou disponível para o mercado, eu arrumo emprego. E, é isso aí. Vou voltar a trabalhar. E aí, quem me segurou foi ela. Sendo bem, sem milindre, só a gente sabe como foi difícil superar esse período. Para mim é dolorido porque, assim, quando foi para abrir a empresa, eu ouvi de uma caralhada de gente assim, William, você está perdendo dinheiro no fabricante, irmão. Monta o seu, faz o seu. Qualquer coisa eu te ajudo. Isso eu não ouvi nem de uma, nem de duas, nem de 3. E não estou contando isso para ficar de história triste, não. Estou contando para vocês entenderem. A experiência, né? Que isso me deu mais casca. Eu já tinha uma casca dentro de suporte técnico, dentro de pós-venda, quando se fala de ar-condicionado. E aí isso me criou uma casca como empreendedor, como empresário. E aí, uma coisa que vai entrar na cabeça de vocês é que você não precisa ser milionário para ser empreendedor e para ser empresário. Você precisa seguir o jogo. Entendeu? Tem uma linha. Você precisa seguir a linha. Tá? E aí, eu me vi literalmente sozinho. Era eu e ela e os projetos e os sonhos. E aí, no meio desse caminho, eu vou fazer vou dar o ponto, mas a gente vai voltar. No meio põe a foto do nosso primeiro escritório. Eu vou pôr a foto. Vou fazer que hoje são 2. São 2, mas a gente vai pôr... Vocês devem estar vendo aí em algum lugar, alguma tela cheia, a foto do primeiro escritório, como é que era, ó, na nossa sala. O escritório ainda é na nossa sala, entendeu? Na verdade, meu escritório já foi num dos quartos, aí agora eu estou de volta na sala, né? Porque a gente vai adaptando, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo a necessidade. E quando eu ia desistir, apareceu a Treine, né? Na figura do João Paulo, que é meu amigo há muito tempo, só que a gente não se falava há muito tempo, porque a gente liderou caminhos diferentes, ele continuou no fabricante, ele sempre foi de fabricante, trabalhou um tempo com distribuição, mas estava despontando no fabricante. E aí calhou da gente começar a conversar e nasceu a parceria da GB com a Treine. E aí isso fez a gente olhar para outras áreas que a gente não olhava. A gente sempre foi focado e preocupado em só de olhar para o instalador e não de olhar para a empresa. Né? E aí a gente falou assim, não, beleza, tem um modo de você juntar o instalador com a empresa. E aí foi onde a gente passou a atender MEI e ME. Porque antes o meu foco era só atender MEI, porque eu era MEI. Eu falei, não, eu preciso fazer isso chegar mais longe. Aí eu comecei a atender empresas aqui em São Paulo, próximas, né? Eu comecei a atender empresas aqui em Guarulhos, atender empresas em São Paulo, atender empresas no Vale do Paraíba. E aí isso foi trazendo uma outra visão. E estar grudado no fabricante de novo começou a me dar uma visão melhor de negócio. Porque eu presto serviço para treino, melhor, eu não, a GB presta serviço para treino. Então, é uma prestação de serviço. Então, a empresa contra a empresa, né? E aí, se me permite, assim, lembra que eu falei para vocês que a necessidade, ela acaba com a estratégia? Quando a Treine vem para a GB, e a GB, né, na verdade, é um casamento mesmo, né, que às vezes ele passa mais tempo com o pessoal da Treine do que comigo, porque é viagem, vai para lá, vai para cá, não sei o que, tal, tem treinamento. A partir do momento que a Treine chega
com a GB, que tem essa parceria de CNPJ, CNPJ, a parte financeira, ela ganha um belo de um alívio, Sim. que era o nosso desespero. Então, assim, você pegava, antes a gente pegava qualquer serviço, a gente não sabia precificar. Por quê? Porque você vai dormir pensando se você vai conseguir pagar as contas, se você vai ter dinheiro para comprar comida, se você... nós não pagávamos aluguel, nós estávamos comprando nossa própria casa. Então, assim, era um turbilhão de coisas. E aí um negócio que é importante falar, cara, você falou de não saber cobrar, não saber precificar, não é não saber montar o preço. Que saber montar o preço... Não saber defender o seu preço. Você não sabia defender o preço, irmão. Aí nós vamos estudar outras coisas. A gente vai estudar posicionamento. Entendeu? Esse lance da mentalidade... Mas foi mais um vídeo aí. Mais um vídeo aí. Esse lance da mentalidade vem muito de acordo a isso, de você acreditar no que você faz. Porque montar o preço é fácil. A precificação são 3 componentes. Quanto você vai gastar? Entendeu? O que você quer ter de lucro? E o terceiro componente, vocês vão descobrir no workshop. Senão fica fácil demais. Música do suspense. Bom, mas assim... E aí, com essa chegada da Trene e tal, nós conseguimos fazer o quê? Parar e analisar. E aí eu pensei, estuda daqui, e participa de mentoria gratuita aqui, ali. Algumas pagas também. E eu sempre busco muito referências femininas. Por quê? Ah, Grazi, é feminismo. Não é isso. É porque a gente consegue se comunicar melhor. Depois, a gente posso até contar o episódio da nossa contabilidade. A senhora Kelly. Kelly maravilhosa também. Anjo Kelly. E aí, assim, eu prefiro, por quê? Porque eu consigo entender, eu consigo ser entendida com mais facilidade. Ah, Grazi, mas é preconceito? Não, o cérebro masculino, ele age e pensa de uma forma, o feminino de outra. Então, como eu estou na administração à frente de tudo isso, eu preciso de pessoas que me entendam. Então, fui procurar mentoras e tal. E aí, estou um dia lá fazendo, tal, e assiste aqui, assiste ali, passo o sábado inteiro, domingo inteiro. Aí apareceu uma ferramenta, uma estratégia, né? Um recurso, cada um dá um nome. Que eu olhei e falei, mas isso daí eu usava em 2009, em 2010. E eu acho que o mais absurdo é que, assim, a gente usou isso a vida inteira. Sem saber. Na carreira. E aí eu falei para ele, eu sei fazer isso aqui. Eu sei fazer. Eu falei, então me explica para você. Deu certo. Nós montamos um projeto numa escola que de alunos matriculados eram 1.600, 1.500 e pouco, que ia de 6 meses até 8 anos de idade, mais as famílias, que a gente calcula aí por baixo, mais 5.000 pessoas, pensando em pai, mãe, avô, vó, as pessoas que moravam com aquelas crianças, mais os funcionários, né, com professores, com portaria, com mais secretaria de educação, mais... E foi a partir desse projeto, na época, que eu consegui alavancar a minha carreira e ser reconhecida aqui no município, dentro da Secretaria de Educação, enfim. E aí eu falei para ele, eu sei fazer, vamos fazer. Peguei. Então vamos. Eu faço isso com as minhas coisas até hoje. Pegamos várias folhas de sulfite. Não foi folha de sulfite, nós fomos para cozinha. Gente, dica valiosíssima. Azulejo da cozinha. Azulejo da cozinha é uma lousa fantástica. Pega canetão, aquele de quadro branco, e vai para o azulejo da cozinha. Principalmente se for aqueles maiores. Nossa, é fantástico. Já vem até divididinho, parece uma tabela do Excel. Exatamente. E aí comecei a falar, a gente precisa analisar isso, esse ponto, que eu não vou falar porque, né? Esse ponto. Tá, beleza. Nós temos tudo isso daqui de problema, nós temos tudo isso aqui de coisas para resolver. O que vem primeiro, o que vem depois? Aí eu falei, bom, tem uma estratégia que se usa em gestão de empresas, hein? E isso não é aqui originário do Brasil, mas se usa muito, vamos lá. E aí começamos a montar mais azulejo da cozinha, fotografa, e guarda, e joga na nuvem. É umas coisas bem doidas, assim, mas que deu certo.
E sulfite, cartolina, e a parede cheia de papel, porque aí é tudo que ia sendo finalizado, nós escrevíamos na sulfite e ia colando na nossa frente. Eu devo ter até alguma foto e algum story lá no Graziele GB que fala sobre isso. Eu cheguei a dar isso para fazer explicação no azulejo da cozinha. Foi para dar explicação de cálculo, alguma coisa foi, assim. Não, né? foi explicação. Uma foi explicação de cálculo e outra foi explicação de redução de bitola. Não, foi redução de bitola e simultaneidade, que eu precisava explicar para o cara. Eu não tinha lousa na época, tá? Não tinha lousa. Aí o cara falou, putz, filha, mas não tô difícil. Falei, tá, me faz uma chamada de vídeo. Aí o cara me fez a chamada de vídeo. Aí eu falei, sabe? Ele falou, não tô te vendo. Eu falei, não, você vai ver meu azulejo que eu vou escrever. E eu fiz no azulejo. Eu acho que eu devo ter essa foto em algum lugar. Aí, bom, nós começamos a analisar tudo isso, e aí nós vimos que aquilo que eu tinha aprendido na educação, eu comecei a pesquisar mais e ver como que isso funcionava nas empresas, eu descobri que empresas como hoje, né, que a gente conhece como Coca-Cola, multinacionais, elas sempre utilizaram essas estratégias. É tão simples, que o pessoal chega a complicar, porque acha que é tão simples, falar, isso não vai funcionar. E funciona. Então, assim... É meio que ridículo. Assim. Chega beira o ridículo, mas não é. Por que a gente está oferecendo isso no workshop? Porque nós estamos cansados de ver algumas pessoas sendo ludibriadas, né? Algumas pessoas sofrendo, o que nós sofremos, né? Gente aí cobrando. E eu tô falando, gente, porque eu já vi mentoria aí de 50K para 6 meses. E não estou falando da área de climatização, estou falando da parte de gestão de negócio. Gestão de negócio. Né? Marketing digital, não sei o quê. Hoje, eu participei eu fui convidada a participar eu tive uma mentora, fiquei 1 ano numa mentoria, que na verdade é um método que você desenvolve de mentalidade, de trabalho, de negócio e tudo mais. E aí as empresas que começaram a ter um crescimento, elas são convidadas a passar um dia inteiro numa imersão online, e aí ela analisa negócio por negócio. Ela vai um por um. Então, você fala quais são as suas dificuldades hoje e tal, e ela vai falando. E aí, eu percebi o quê? Que você não precisa de grandes coisas, você não precisa pagar uma mentoria, uma consultoria de vários R$ 1.000 para você fazer aquilo que está ao seu alcance. E a gente conversou, e eu falei que uma das coisas que eu gostaria de fazer na GB é colocar isso num valor acessível, porque nós não tivemos. 2 coisas que nós não tivemos. Apoio, porque assim, todo mundo falava, isso eu sei porque eu estava do outro lado, as pessoas falavam, não faz, porque imagina, eu vou te contratar. Aí pedia orçamento, aí vamos supor, o orçamento, uma sugestão, deu R$ 1.000, aquela cotação, a proposta, né? Que hoje a gente aprendeu que é proposta. A pessoa queria pagar 200, tipo, para você viajar, para você fazer não sei o quê. Então, assim, as pessoas subestimavam muito o nosso negócio, subestimavam muito o nosso trabalho. Eu acho que o mais louco foi um orçamento de treinamento. E aí, quando eu falo que eu entendo quando o cliente de vocês, que é de instalação, ele vira e fala assim, nossa, mas você vai me cobrar R$ 1.500 para pendurar a máquina na parede, né? A gente vê isso com treinamento. Me pedindo um treinamento, e aí eu vou abrir a calculadora aqui, porque eu vou fazer a conta. Vocês entenderam. Então, o treinamento era R$ 8.000. Eu cobrei R$ 8.000. Não era em São Paulo. Não era em São Paulo, tá? Cobrei R$ 8.000. Eram 4 noites de treinamento para 60 pessoas. Beleza? Aí o que a pessoa fez? Foi lá e dividiu por dia. Que dá 2.000 por dia. Aí eu falei assim, mas você vai me cobrar 2 conto por aula? Você não vai falar nem 3 horas? Aí eu virei para a cara da pessoa e falei assim, são quantos colaboradores? Ela, 55. Falei, divide
por 55 para ver quanto que vai dar. Não, mas tá caro. Eu falei, então beleza, chama outra pessoa para fazer. Isso porque a passagem era nossa, era custeada por nós, hospedagem, alimentação, então assim, uma coisa é você fazer o treinamento, e isso já passando para a precificação, é você fazer um serviço que vai um dia. Outra coisa é você ficar uma semana, é a mesma coisa com o pedreiro. Exatamente. Como, né? como a gente fala, o custo da minha visita para eu olhar um equipamento. Isso. Hoje, o custo da minha visita para eu sair de casa e olhar um equipamento é de R$ 2.000. Só que eu faço a visita, eu faço o relatório fotográfico, eu dou o diagnóstico, eu emito a nota fiscal, e se precisar voltar entre 30 e 40 ou 45 dias, dependendo do que é, eu ainda volto. Então, assim, se o cara precisa voltar, ele ganha 2 visitas. Senão, ele tem um laudo para fazer confronto com qualquer pessoa. Então, assim, a gente demorou para chegar nesse ponto. Do mesmo modo que vocês demoram para enxergar que eu posso trabalhar com VRF, eu posso cobrar mais para fazer um multi, a gente demorou para enxergar que o conteúdo, o conhecimento de treinamento que a GB tem, a gente pode cobrar mais. E isso é maturidade, isso é mentalidade. A gente cresce. E aí você enxerga quais são não as dificuldades, mas você entende até onde você pode ir. E isso veio dessa análise. Porque a partir da análise nós descobrimos o que nós queríamos, o que nós não queríamos, o que nós tínhamos de bom, o que nós tínhamos de ruim, quem ajudava e quem atrapalhava. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, de SOS. Né? SOS é assim, o William lá atrás, né? O telefone dele tocava o dia inteiro, o telefone dele tocava na nossa lua de mel, e ele falou, estou em viagem em lua de mel, acabei de casar, tal, não sei o quê. Mesmo ele colocando a mensagenzinha lá no WhatsApp de que ele não pode falar, ele estava em viagem, tal, não sei o quê, estava nas redes sociais, enfim. As pessoas ligavam exaustivamente, a hora que for. Então, domingo, na hora do almoço, a gente almoça em família, né? Saindo, por exemplo, eu, ele, a filha dele, né, a minha enteada, para almoçar, comemoração de aniversário, véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Nós sabemos da urgência das pessoas, principalmente do seu cliente. Mas aí começou a se tornar uma coisa exagerada. Virou rotina. Virou rotina. Então, assim, gente, é claro que você tem parceiros. Só que a parceria, ela é uma via de mão dupla. Uhum. Então, você socorre e você é socorrido. Você ajuda e você é ajudado. E aí nós vimos o quê? Que a GB, lá atrás, como a gente não tinha a necessidade, acaba com a estratégia. Tudo, a gente fazia tudo. Por quê? Porque todo mundo precisava ficar bem, todo mundo precisava enxergar o Ilha e a GB como bons, né? Como uma empresa boa, tal. E aí nós abríamos mão de muita coisa. Muita. Por exemplo, hoje nós temos um dia para descansar, pelo menos um dia na semana, né? Um dia para ficar junto, o dia que a minha enteada vem passar com a gente, é um dia para ficar com ela, é o dia da nossa família, enfim. Que também a gente teve que meio que dar uma analisada nisso. E aí chegou um dia que eu estava tão irritada, porque assim, as pessoas pediam ajuda, mas elas não participavam de um treinamento. As pessoas pediam ajuda, mas elas não compravam uma aula de R$30. As pessoas não participavam de uma aula ao vivo de 50, de R$47. Mas elas pediam ajuda. Tinha gente que chegava a ligar todos os dias da semana. Aí eu virei para ele e falei, bom, descobri um negócio. Suporte técnico online. Se as pessoas precisam tanto de ajuda, vamos oferecer esse suporte no alto verão. Ok, fizemos um pacote, né? Trimestral de novembro. Dezembro, janeiro e fevereiro. Isso. Dezembro, janeiro e fevereiro, até para pegar carnaval na época. O cliente está sem o ar-condicionado, aquela coisa toda. A família vai para casa da praia, enfim.
E aí, era um valor, gente, eu não lembro agora quanto era, mas acho que era 90 e poucos reais por mês, não era? Eu não lembro Não, agora. dava um pouco mais. Mas, Depende assim, do dava um pouco... suporte. dependendo mas, assim, Faz eu um acho que o tempo. máximo que chegou foram uns 3 meses, R$ 1.000. Que era o suporte, tipo um premium, assim. Tipo, R$ 1.000. E E aí, aí, tipo, parcelado, claro, né? O cara pagava no primeiro dia do mês, ele tinha aquele mês de suporte e assim ia. Sabe quanto a gente teve? Quanto? pô, O ninguém. faturamento? Ninguém. Zero. Só que eu resolvi um problema. Ninguém me liga mais no alto verão. Não, as pessoas ligam. Os parceiros, é Não, aquilo que a gente está falando. exatamente. Os Os parceiros. parceiros, os caras que sempre estão comigo, os caras que são pessoas que, mesmo que não participam do evento, me ajudam em divulgação. É o cara que tá junto. Pessoa Entendeu? que torce por você, O cara que né? torce. É o cara que Pessoa você que sabe. quer ver o seu crescimento, que te indica um curso, fala, ó, eu vi tal coisa, lembrei de você, vi um aplicativo, lembrei de você. Fulano tá precisando de ajuda, liga para fulano. Esse tipo de coisa a gente faz, entendeu? Então, assim, o que a gente quer dizer com tudo isso é que a gente precisou amadurecer e entender que era negócio. É negócio, irmão. É negócio. Só que a gente demora, porque eu passei praticamente 8 anos da minha vida fazendo suporte, e fazer suporte técnico era o meu trabalho. Só que eu já era pago por isso. E aí eu continuei fazendo do mesmo modo, só que eu não era pago por isso. Aí eu comecei a ver, cara, me ligar para resolver o problema do cliente, e o cara, tipo, cobrar do cliente, tipo, 10 mil, 16 mil. Pô, fazer um atendimento uma vez para fazer um diagnóstico de uma placa, eu cobrei para ajudar R$ 800. A placa custou 14, o cara vendeu para o cliente a 20. E 800 chorando. E me pagou 800 chorando. E aí, assim, onde é que a gente descobriu isso? Quando a gente começou a analisar que esse excesso de atendimento dele com as pessoas estava tirando o tempo dele de se dedicar a outras coisas. Exatamente. E aí, quando ele sai da empresa para ficar atendendo o telefone e ficar fazendo o suporte de pessoas que não correm com a gente, eu ficava sobrecarregada. Porque, por exemplo, precisava pesquisar tal coisa aí de um evento que a gente vai fazer em tal lugar. Então, o que ele poderia fazer ficava para mim. Sim. E aí, a atenção dele com a família, com ele mesmo, com as coisas, com o estudo, ficava de lado, porque era o tempo inteiro ele sendo interrompido. Eu não ter tempo para estudar, acho que foi o mais gritante, assim. Como que a gente resolveu tudo isso? A partir da análise. Então, a análise é um ponto dolorido. E isso, quando a gente chegar no workshop, quem nos der a honra da presença, vai entender que é o momento mais doloroso. Porque é a hora que você enxerga a verdade. Sabe aquela pessoa que chega na sua cara e fala: você precisa resolver isso, 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 isso. Não vai ter ninguém falando para você, você mesmo vai entender. Você vai enxergar. E aí, a partir disso, foi difícil? Foi. Eu fiquei sem dormir várias noites, porque a primeira coisa que acontece comigo, eu fico sem dormir. Eu fiquei sem dormir várias noites, não acordava de madrugada em ideias. Aí eu tinha que levantar e colocar tudo no papel e tal. Vivo o azulejo da parede de novo. Vivo o azulejo da cozinha de novo. Cada um, gente, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Cortella, ele fala: faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor. Na época era o que a gente tinha. E deu super certo. Agora a gente tem a lousa. Agora só não pus ela na parede ainda, mas ela a gente tem aplicativo, tem sites, tem outros meios de comunicação. A análise vai te trazer tudo isso. Depois da análise, o que nós vamos fazer? Você vai conseguir entender o que é prioridade. Então, assim, e tudo isso, gente, por incrível que pareça, estava tudo na minha cabeça. Eu já conseguia fazer tudo isso, eu fazia tudo isso no educacional. Eu só não me entendi que eu podia fazer isso na empresa. Eu nunca pensei nisso. Até que um dia, uma mulher que nunca me viu na vida, a mentora lá, que eu comprei o método dela, tal, que muita coisa eu uso, muita coisa eu abandonei,
ok, que para mim foi um investimento, para a gente, né, para nós foi um investimento, ela precisou falar. Quando eu vi, eu falei, eu sei fazer isso. E aí a gente começou, acho o mais engraçado foi que a gente começou a enxergar que assim, ó, os nossos cursos estavam se tornando mentorias. Automaticamente. Então, os materiais estavam tornando mentorias. E os treinamentos, eles estavam sendo mais personalizados do que de material pronto. Então, hoje, assim, eu tenho material pronto, a GB tem material pronto de treinamento? Tem. Eu aplico? Não. Eu nunca mais apliquei o 5Q3P. É verdade. Tem um ano e meio, mais de um ano e meio, que eu não dou treinamento do 5Q3P. Porque o 5Q3P ele virou um pedaço de uma mentoria técnica. Ele virou um pedaço de uma consultoria técnica. Ele virou um pedaço de um treinamento personalizado quando o meu cliente tem problema de diagnóstico de ordem de serviço. Ele virou um método, né? Ele virou um método. É a mesma coisa do OBA. O OBA. Então, assim, são coisas que vieram acontecendo e a gente foi amadurecendo e entendendo também que o produto tem uma maturidade, o modo que você executa tem uma maturidade. E o que eu quero que vocês enxerguem com isso? O modo que você executa a sua instalação, ele amadurece, porque você cria expertise, né? Expertise não, você cria experiência. Você fica mais macaco velho do que você está fazendo. Você tem a malandragem. Você sabe, entendeu? Você sabe que dependendo da máquina que você está instalando, se você não pressurizar e você só fizer vácuo, você não vai ter problema porque você fez uma boa infraestrutura. Então, são vários detalhes. E a gente vem amadurecendo nesse lado relacionado à assessoria, relacionado à consultoria. E aí, fazer assessoria é um lance completamente diferente, porque você está fazendo junto com o cara. E aí, eu sempre fui acostumado a fazer pelos outros ou ensinar a fazer. E aí, descobri que fazer junto é legal. E aí, eu comecei a fazer assessoria de obra. Eu comecei a fazer assessoria para montar projeto. Eu comecei a fazer assessoria para processo seletivo. Montar treinamento, processo seletivo. Prova. E aí, falei assim, pô, William, mas processo seletivo só que lá em 2014, quando eu trabalhava na Dias, eu fazia processo seletivo. Então, assim, eu não passei a pegar uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e fazer. Não, eu peguei algo que eu já fiz, que eu já sabia fazer, e trouxe para dentro da empresa. E foi exatamente o que a Graziele fez. Então, vocês têm um monte de coisa que vocês já fazem bem. Só precisa analisar. Analisar. E esse é o nosso papel. E aí, na análise, você também vai descobrir o que você tem que abandonar. Porque, assim, nós ficávamos batendo muito numa tecla dos outros. Os outros. Mas não sei quem me ligou, eu preciso dar uma atenção. Não sei o quê. Irmão, para quem está junto, quem está no corre. Se você só me procura quando você precisa de uma ajuda, só que quando eu te procuro e você não está ali, então isso não é uma parceria, né? Então, a análise, ela te traz isso, e também o planejar, né? Tanto é que o workshop se chama superação, e aí superação vem da palavra superação no sentido de superar, e também no sentido de super ações, né? Você desenvolver ações. Não é super de algo magnânimo, mas eficaz. Uma das coisas que as pessoas não estão preparadas, eu já vou dar um spoiler. Eu não aguento. É que você não precisa de nada grandioso para ser eficaz. E as pessoas vão entender isso na hora que elas entrarem no workshop. Aí vocês entendem por que eu gosto de arrumar confusão. Mas não é para arrumar confusão. Não, por quê? Porque aí ela já vem com essas frases, os caras falam assim, William, mas você dá treinamento, você fala uns negócios que você arruma confusão. Vocês estão vendo de onde que é as frases.
Não, mas Estou não me é. justificando com o pessoal que foi Ah, ensinamento. entendi. Você tá tirando seu corpinho. na rua. Estou me justificando. Tá bom, Porque o pessoal gente, fala alguém assim, tem que levar a culpa. vocês falam uns negócios no meio de treinamento, aí você joga como se eu riscasse foto em cima da gasolina, mas aí... Então, e aí você vai fazer análise, você vai planejar isso, você vai colocar isso numa ordem de prioridade, que, como eu disse, também tem uma ferramenta para isso, uma estratégia, um recurso. E aí depois a gente vai te ensinar nesse workshop a fazer um plano de ação. Isso, gente, nós aprendemos no ano passado. E Aí eu vou contar uma outra coisa para vocês. É um segredo, mentira, não é não. Eu também já fazia plano de ação na parte educacional. vou piorar. Você fazer a plano de ação todo dia. Além de eu fazer plano de ação, eu vendia plano de ação. Todo dia. Tem gente que chama de planejamento estratégico, não sei o quê. É plano de ataque. Eu não gosto da palavra plano de ataque, porque parece que você está numa guerra, e você não está. Você precisa se movimentar. É assim, ó. Né? É o mapa para você resolver o seu BO. Quem é que vai fazer? Eu? Não. Ele? Não, você. Não. A gente vai ajudar. Nós vamos estar juntos? Vamos. Nós vamos te ensinar a... A gente vai dar palpite? Não muito, tá? Não. Não, às vezes a gente vai falar assim, se eu fosse você, eu não faria isso aqui, faria isso. A gente vai, mas não, porque é a sua empresa, é a sua realidade, não é a minha. Lembrando que esse workshop, gente, a gente fala para instalador e tal, qualquer pessoa pode ir? Sim. Nós vamos falar de ar-condicionado? Sim. Mas qualquer pessoa pode fazer isso, até na vida pessoal. Até para discutir a relação. A gente usa. Você pode usar a estratégia. Porque o que acontece? Se eu tirar o segmento que é ar-condicionado, eu estou falando de empresa. Gestão empresarial. Então, assim, tem algumas pessoas que vão no workshop, já que vai o marido e a esposa. Só que a esposa trabalha com outra coisa. E também ajuda ele na empresa. Que nada mais é do que um Ctrl-C, Ctrl-V do que a gente vive. Só que são coisas que a gente vai explicar que dá para usar em tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu faço análise para montar conteúdo de treinamento. Para saber se vale a pena montar o conteúdo ou não. William, preciso de um treinamento. Eu já montei, eu já fiz análise para saber se vale a pena eu continuar com o contrato. Já encerramos o contrato. Eu já encerrei contrato. William, como assim você encerrou o contrato? Encerrei. Para quem já fez treinamento presencial comigo, independente de treinamento da GB ou treinamento lá na Treine, sabe que eu já cansei de falar para os caras. Chega uma hora que você tem que mandar o cliente embora, irmão, e tá tudo bem. E já aconteceu também, a partir da nossa análise, nós vimos que o cara não estava aplicando. Sim. O cara pagava todo mês para a gente o valor da assessoria, consultoria, tinha formação também, era um mega pacote. Só que ele não estava aplicando. Então, nós começamos a fazer só o serviço de treinamento, porque tudo que a gente fez de carreira, de cargos, como que é o nome? Não é cargos e salários, Plano de carreira. Plano de carreira, obrigada. Plano de carreira, a parte de fidelização do seu funcionário e tal, ele não aplicou nada, ele não dava nem os retornos para a gente. Assim, ao ponto da gente montar o material do colaborador. Então, assim, o colaborador entrou, ele tinha um kit. Isso. Então, ele sabia qual era a função dele, o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer para mudar... Para mudar de cargo e quais eram os cargos acima. Então, era assim, o cara entrou como auxiliar de manutenção, beleza? Então, na empresa GB, assessoria, consultoria de informação, o auxiliar de manutenção ganha X, horário de trabalho, de segunda a sábado, de tanto horário a tal horário. Atribuição. Atribuição. Tem que fazer isso. Para você mudar de cargo, você precisa ter X tempo de empresa e ter feito, e já saber fazer isso, ou ter feito um curso de X horas. Beleza? Estava tudo montado. Qual é o padrão de instalação? Estava montado impresso, o cara sabia. Qual é o padrão de manutenção? Estava montado impresso, o cara sabia. Checklist ferramental, estava tudo lá montado.
Ah, William, mas você montou tudo isso? Montei junto com o cara, porque era uma assessoria. São coisas que eu não monto sozinho. Ah, William, você tem o modelo? Não, é do cara. É da empresa. É isso que vocês precisam entender. Cada empresa tem uma particularidade. Então, eu tenho a ideia. Eu sei como é que executa. Só que isso a gente demorou para aprender. O que funciona para mim, não funciona para você. É igual planilha de carga térmica. Todo mundo fala que tem que fazer carga térmica. Fazer carga térmica é um saco. É um saco? É. Você multiplica por fator? Multiplica. Dá certo? Não, não dá certo, mas tá tudo bem. Só que você não quer perder um tempo para fazer na planilha. Aí, quando você vai estudar, você vê que a planilha é o modo mais simples que tem. Você não tem que fazer na mão, você não tem que calcular hora, você não tem que calcular período do ano. Tem uma série de outras coisas, tá? E aí, o que nós fizemos? Nós chamamos esse cliente e aí nós mostramos para ele, a partir da nossa análise desse contrato, de que para ele estava sendo uma despesa, um gasto. E que para nós não... Porque, assim, para nós a satisfação é de que você cresça. Nós poderíamos manter esse contrato? Poderíamos. Poderia. Só dando treinamento lá, fazendo integração, tal. Tava uma, fácil. 2 vezes por mês, estava tranquilo. E olha lá. Com um valor bem legal. Não estava tendo nem mais... assim, ó, às vezes tinha reunião, às vezes não tinha. E assim, aí nós chegamos à conclusão de que para nós não fazia mais sentido, porque eram reuniões exaustivas, a gente se dobrava para fazer material, tal, e as pessoas não aplicavam, não retornavam. E aí nós falamos para ele, olha, eu acho melhor para você e para nós rescindirmos o contrato sem nenhuma multa, sem nada, foi um acordo de cavalheiros mesmo. Por quê? Porque estava sem sentido. Exatamente. Para nós e para eles era um gasto mensal, e aí nós fechamos uma proposta só de treinamento. Então, quando ele precisar, entrou alguém novo, aconteceu alguma coisa, ele aciona a GB, e a GB vai lá e faz aquele serviço avulso. E se bobear, vai precisar virar mensal, porque do modo que ele está fazendo... Ele está crescendo, que ele está crescendo, tem mês que eu tenho que ir 2 vezes. Eu já falei para ele, vamos fazer um mensal ou um trimestral de treinamento. Não, quando tiver gente, eu te chamo. Só que cada vez que ele me chama, é 5 caras que ele contrata. Por quê? Ele tem muito treinamento, ele tem muita obra fora. E a rotatividade é alta. Vocês sabem muito bem, isso aí não é segredo para ninguém. A rotatividade é alta e ele contrata muita gente daqui para ir para outras obras, às vezes contrata de lá, às vezes eu tenho que ir na obra treinar os caras. Então, tem uma série de situações envolvidas. Tá? Eu acho que o que a gente quis contar para vocês, contando um pouco da história... Storytelling. Né? Contando um pouco da... Esses nomes... Chique. Contando a história... Contando caos. Contando os causos, contando tudo que rolou. Primeiro fazer o primeiro GBPFS junto com a Grazi. E acho que desde quando eu comecei a fazer o GBPFS, eu falo para ela, vamos fazer junto, não sei o quê. E ela fica, não, depois a gente vê. O problema é só acostumar, gente. Vejo, tem que me ver por aqui sempre. Entendeu? E eu acho que essa mudança, no momento de mudança que a GB tá, faz total sentido a Grazi estar aqui. Faz total sentido a Grazi aparecer, faz total sentido a Grazi falar. Porque muitas das coisas que eu faço, eu só executo, quem pensa é ela. Então, assim, o workshop saiu da cabeça dela. A gente já tinha ferramentas. Ela falou, vamos fazer um workshop? Eu olhei para a cara dela e falei, mas a última vez que a gente tentou fazer evento aqui, deu bosta. Não, vamos fazer, que não sei o quê. Eu falei, o que você quer fazer? E aí eu deixei ela falar, porque a premissa de não fazer o evento aqui era minha, não era dela. Eu não queria fazer. E ela falou, não, vamos fazer. Eu falei, tá, então me conta o que você quer fazer. Eu vou ouvir, eu vou entender e eu preciso pensar. Porque eu não queria mais. Por isso que a gente faz muita coisa fora. E aí ela falou, tudo que a gente faz fora, a gente pode fazer aqui. E a gente nunca fez nada em Guarulhos. A gente fez coisa em São Paulo.
Vamos fazer em Guarulhos. Que ele aqui é no quintal de casa. Né? Então, assim, se eu não consigo fazer um evento no quintal da minha casa e chamar as pessoas próximas para esse evento, como é que eu vou fazer um evento fora? E aí ele estava no processo inverso. Então, hoje é o momento de a gente olhar. Esse é só o primeiro. No final Análise. Análise. Você precisa fazer. Eu preciso fazer análise. Então, assim, esse é só o primeiro. Vão ter muitos outros. Tá? A gente vai vir aqui para falar de outras coisas. E aí a gente pede a gentileza que, se vocês quiserem ver outros temas, Sim. escreve aí no comentário, entendeu? Atendimento ao cliente, gestão de pessoas, fidelização de cliente, pós-venda, ordem de serviço, precificação, cargos e salários, portfólio. Ah, William, pô, a gente está com dúvida nisso. Escreve aqui embaixo, beleza? Aproveita, clica no botão aí de seguir, clica no botão de compartilhar. Eu não gosto de ficar fazendo essas coisas aí. Vocês sabem o que é. Vocês sabem que é importante para engajamento, vocês sabem que é importante para o vídeo chegar em mais pessoas, ajuda a gente a criar mais conteúdo, beleza? Parceria. Então, a gente vai criar os conteúdos e isso aqui é um modo que a gente tem e uma orientação que a gente vai seguir e seguir à risca de entregar algo para vocês gratuitamente, sem ter a rigidez de um treinamento, é fazer um podcast. Então, tem vários outros temas que a gente já fez. Eu já falei de atendimento ao cliente, já falei de uma pancada de coisas, só que eu fiz sozinho. E aí, agora a gente vai resgatar alguns desses temas para fazer junto. Não só com a minha visão, mas com a visão dela. Sim. Se a gente vai fazer isso uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente ainda não definiu que esse é o primeiro. A gente precisava entender como ia ser e eu acho que deu bom, né? Deu. Só lembrando, antes que eu esqueça, que eu estou para falar isso faz um tempo. Público-alvo do workshop. Gente, dentro da área da climatização, como eu falei, dá para uma galera que não é da climatização, beleza, você só vai pegar o conteúdo e aplicar na sua realidade. Não fiquem limitados eu não tenho uma empresa, eu não vou. Não. Se você é trabalhador individual, é você e você mesmo, a gente falou, né, do eu presa. Se você é o seu melhor funcionário, se você é MEI, se você é ME, se você é PT... Se você ainda é colaborador e está querendo tirar sua empresa do papel. Gente, inclusive, ainda bem que você falou disso. Se você é um colaborador, por exemplo, você está querendo pensar na sua carreira, dá para você aplicar isso em carreira também. Dá para você aplicar isso até nos seus colaboradores. Não que você vai aplicar no colaborador. Então, você vai pegar lá, por exemplo, a sua atendente, a que fica no telefone, a que atende na loja e tal. Para você fazer um feedback para ela, ou para você decidir se você mantém esse funcionário ou não, dica, hashtag fica a dica. Você pode utilizar tudo isso que a gente vai ensinar no workshop. Fácil. E na hora de construir, acho que nós vamos ter que fazer só falando sobre o plano de ação. Porque esse já ficou muito extenso. Tá bom. A gente faz outro só falando do plano. Que é melhor. Que o plano também faz parte do workshop. Então, analisar, planejar e executar. Executar é o plano de ação. É a hora que você vai mesmo... Pique Rambo, bota a faca no dente, amarra a fita na cabeça e borracha. Beleza, gente? É isso, né? Empresa familiar, gente. As mulheres, se quiserem ir, tá? Deixa aqui, eu não sei onde é que vai ficar. Para baixo. É para baixo? Vai pôr? Não sei, pode pôr aqui também. Aí eu vou deixar o meu Instagram também, principalmente para as mulheres. Não, vou pôr embaixo. Vai estar tudo embaixo. O meu Instagram, o seu Instagram, o site, vai estar tudo embaixo. Tá? E vou ter que fazer uma análise sobre isso. Mas eu ponho na tela também, aqui em algum lugar. Isso, é isso que eu estou falando. Eu ponho na tela o @, mas se vocês querem um link direto, vai estar embaixo. É isso. Aí lá do meu Instagram, Graziele GB, trabalho com parte de mentoria de mulheres, falo muito da ciclicidade. Para você, gente, não precisa ser só empreendedora, não precisa ser sócia, só sócia nada. Vocês querem uma mulher aí
mais empoderada, não no sentido de ficar discutindo, nada disso, mas que consiga dialogar com você, que consiga te ajudar nisso, lá no meu perfil no Insta também, serão muito bem-vindas. Como é que é a frase lá do ciclo? Qual? Do CEO lá. A sua ciclicidade, né? A sua ciclicidade é a maior CEO da sua própria empresa, da sua vida e da sua empresa. E tem uma outra também que eu gosto muito de falar, e seja uma mulher que levanta outras mulheres. E eu que entrei nesse mundo extremamente masculinizado, né? Predominantemente masculino, a gente pode também um dia falar disso para as mulheres, das minhas experiências aí em negociações e tudo mais. Tem várias boas. Várias. Boas para contar, para passar, não. Contar, mas, assim, né? Empresas familiares são bem-vindas também. Aproveitem, ainda mais quem aí tem a esposa que trabalha junto, ou que ela tem um negócio próprio que também quiser aprender. Aproveita que tem o cupom da Trene, né? Tem o cupom da Trene. Tem o Com cupom da 40% Trene. de desconto aí. Deixa aqui, no céu. Aí eu vou botar o cupom na tela, que é mais fácil. Aí eu coloco o cupom na tela, vocês vão ver aí que é o cupom GB Trend, alguma coisa assim. GB eu não sei Trend. de cor, mas eu vou colocar. Vocês estão vendo aí, eu estou falando e vocês estão vendo aqui na tela o cupom. Pega o cupom, vai no link que está aqui embaixo, beleza? Na descrição do vídeo. Clica no link, usa o cupom e garante a sua vaga. Lembrando que não tem mais VIP. Não tem mais VIP. Fechamos o VIP hoje. Não tem mais VIP. Hoje, no dia que nós estamos gravando. Isso, não no dia que está sendo postado, né? Hoje. Beleza? Então, acho que o que a gente estava a falar nesse primeiro momento, acho que a gente falou, mas não acho não, tenho certeza, é para vocês lembrarem que não é sobre fazer, mas é sobre o porquê e como fazer. Você precisa entender o porquê fazer. Você precisa entender como é que você vai fazer, para saber se você tem habilidade suficiente para executar, se você vai precisar aprender, se você vai precisar que alguém te oriente a fazer, ou se você vai precisar que alguém faça com você. Ou seja, se você precisa de treinamento, se você precisa de consultoria, ou se você precisa de assessoria. Para qualquer uma delas, nós estamos à disposição de vocês. Meu muito obrigado a todos. Nos vemos em breve. Em breve. No próximo GBPFS. Até breve.